Amados, bem verdade isto que o coral afirmou. Só o povo de Deus pode entender o valor do Natal. Só o povo de Deus pode entender o valor de Maria Santíssima a respeito do Natal. Eu gosto muito de falar a respeito de Maria Santíssima em todos os atos da nossa igreja. Porque, irmãos, seria da nossa parte, dentro das Sagradas Escrituras, uma injustiça oferecermos a Jesus o melhor do nosso amor e deixarmos de lado aquela que na sua juventude se dedicou inteiramente a Deus, aquela que, assim como os demais, esperava o cumprimento da promessa feito por Isaías, a esperança da consolação de um povo que vivia oprimido, que vivia castigado por aquelas leis daqueles países que colocava um encargo muito pesado, principalmente sobre o povo de Deus. E quantas vezes aquela jovem, na simplicidade de sua alma, meditava esperando se cumprir a promessa que Deus Pai havia feito a Isaías. E desta forma, aquela virgem, aquela jovem, ela prosseguia no seu curso de esperança, com um coração cheio de amor e bondade, vendo o sofrimento que era imposto sobre o povo, e em especial o povo de Deus. Até aquele dia que o enviado de Deus, o anjo Gabriel, enviado que fora pelo Pai, se apresentou diante daquela jovem. E observem, irmãos, o tamanho da santidade da Virgem Santa, a ponto daquele assistente direto de Deus chegar diante dela com esta saudação que é conhecido de todos, mas que não é respeitado por todos: salve a agraciada, o Senhor é contigo. Mas quem é merecedor de uma saudação desta forma, de um anjo enviado de Deus, falar face a face com uma jovem? Tamanho a santidade e o preparo. E a própria Bíblia nos mostra que um pecador jamais suportará a presença de um santo ou de um anjo. E isto está provado em toda a Escritura Sagrada, de homens que não resistiram à presença dos santos de Deus. E a Virgem Maria, ao receber a notícia que ela fora escolhida por Deus para se tornar a mãe do Messias, na sua simplicidade, naquele coração cheio de amor e bondade, ela pergunta para o anjo: e como isto se dará? Pois eu não conheço homem algum. E o anjo lhes diz:
a sombra do Altíssimo te envolverá, e tu conceberá e dará à luz. Ora, irmãos, parem um pouquinho, vamos meditar no valor desta serva, aquela jovem tão linda. Mas eu não estou falando da beleza material, embora a Bíblia mostra que fora a mulher mais linda que Deus Pai o criou, mas mais linda era o seu espírito cheio de amor e bondade. Observem que ali houve uma longa conversa, e o anjo Gabriel, no esplendor da sua glória, reconhecendo o ministério de Maria Santíssima, ele diz para ela: e Isabel, tua prima, também concebeu e dará à luz. Ao ouvir estas palavras, ao terminar aquele diálogo, Maria Santíssima, entendendo que Isabel era avançada em idade, e se dirigiu para lá, para ajudá-lo. Ah, irmãos, e por que então festejarmos um Natal aonde não há espaço para a mãe e só para o filho? Será que Jesus pode aceitar? Será que Deus o Pai contempla um Natal aonde se reúnem em nome do seu filho e a sua mãe é desprezada? Aí entra, irmãos, o valor de um profeta. Quantas vezes o profeta Santo Irmão Aldo nos ensinou e fez-nos compreender que o ministério do irmão Aldo teve em tudo a cooperação da Virgem Santa, muitas vezes amparando, muitas vezes confortando. Ou os irmãos entendem que um profeta não tem lá os seus momentos de dificuldades? Tem. E eu posso provar isto dentro das Sagradas Escrituras, quando o amado apóstolo São Paulo, ele escreve uma carta a São Lucas, que, como todos sabem, era médico. E naquela carta, São Paulo pede encarecidamente que São Lucas venha estar com ele. Ora, irmãos, ora, irmãs, e o profeta Santo Irmão Aldo não foi diferente. No curso da sua vida material, entre nós quando esteve, embora incompreendido, o amor do irmão Aldo era de igual para todos, e nos fez compreender que a sua própria vida e o seu ministério ele devia a Maria Santíssima. Ora, se o irmão Aldo, sendo o profeta que foi e que é, reconheceu o poder e a virtude da Virgem Santa, quem somos nós? Quem é esta humanidade para dizer que
numa falta de amor e de respeito, chamar a Virgem Santa de uma Maria qualquer. Ora, Jesus ensinou para que nós amássemos o nosso semelhante como a nós mesmos. E como podem alguém amar o filho e desprezar a mãe? Mas os apostólicos podem estar pensando, mas nós o amamos profundamente, mas este amor não pode ser só em palavras. Este amor tem que estar presente na sua conduta, na sua forma de vida, na sua forma de se conduzir diante da humanidade, para provar o seu amor a Jesus e a Virgem Santa. Ah, irmãos, quanto amor a Virgem Maria tem por nós e por esta humanidade. Por isso, ó Igreja Apostólica, em todas as reuniões nós aprendemos um pouco, para quando chegarmos no dia do Natal, assim como aqueles 3 reis magos reconheceram em Jesus todo o amor e o poder do Pai, que a Igreja Apostólica, quando se reunir para festejarmos o Natal de Jesus, traga em seu coração a doutrina do Cristo Jesus, que nos ensina a amar e respeitar o seu semelhante. Traga no seu coração Maria Santíssima. E nós somos muito gratos a Deus pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, que nos faz compreender, fundamentado dentro das Sagradas Escrituras, que sem amor ao próximo, é impossível amar a Deus, porque uma coisa completa a outra. Se não amarmos o nosso próximo, que vemos com o olho da carne, como poderemos dizer que amamos a Deus, que só pode ser visto pelos olhos da fé? E São Paulo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É como o vento que nós não ouvemos, mas sentimos ele em nós. Por isso, amados irmãos, entenda o valor, a importância do Natal. Não se iluda com as coisas deste mundo. Não há como falar em Natal se não falarmos da sua mãe. Não há como amar a Deus se não amarmos ao nosso próximo. Amados, nós estamos falando de algo tão precioso, que é o Natal de Jesus. Quando devemos estar focados, termos o nosso espírito envolvido, para podermos sentir, como disse São Paulo, a força da fé, a manifestação do poder do Pai. Sabe, mudando um pouco o curso, São Tiago
ele diz que Deus nosso Pai nos deu o dom de falar e de ouvir, tudo isto para expressarmos a Ele louvor, gratidão e reconhecimento. E no momento que nós paramos para dedicar ao Divino Mestre, jamais poderíamos estar distraídos. No início da mensagem eu disse que a nossa igreja, alguns anos atrás, as suas pregações, os seus hinos, o seu povo, ficavam presos entre quatro paredes. Hoje este povo é apresentado ao mundo inteiro como o povo do Consolador. E como tais, precisamos nos comportar, porque a tecnologia nos apresenta para o mundo. E de que forma o mundo nos verá. Daí a importância do silêncio de cada um em sua alma. E agora, irmãos, eu vou fazer a leitura do boletim, no mesmo contexto do Natal de Jesus. Natal de Jesus, início de uma nova era de paz e amor e união. Natal é uma festa de grande júbilo e de alegria, que nos inspira mais amor, mais paz, mais bondade, maior união de cada fiel com Deus e com Deus, e que fortalece a união do povo apostólico. Natal é a manifestação do amor e da bondade de Deus, o Pai, revelado para a humanidade na belíssima melodia dos anjos, na noite em que nasceu Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Poderia eu parar aqui, abrir um parênteses, pedir para que a igreja espiritualmente olhem para o mundo e observem se o mundo em geral está usufruindo desta paz e desta união. Trocaram a inversão de valores. Quando aqui fala do amor espiritual, o mundo fala das paixões carnais, que tanto desgosto tem trazido em lares, em famílias. Mas eis que a Igreja Apostólica prega para quem queira ouvir e dispostos a obedecer, não a lei dos homens, mas a ordem de Jesus. Tem muitos que falam que a doutrina que prega a obediência obedecem aos homens, porque Jesus nos resgatou pela graça. É bem verdade, Jesus nos resgatou pela graça, mas em troca de tudo isto, a Bíblia nos diz que Ele pediu obediência e amor. E o profeta irmão Aldo confirmou esta verdade. Levemos os nossos pensamentos àquela noite maravilhosa de silêncio e paz, quando uma jovem mãe, muito bela, tem em seus braços uma linda criança, cuja pureza irradia uma luz divinal. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é belo e de grande significado, numa noite em que os astros brilham com maior intensidade e surge uma linda estrela de esplendor, jamais visto pelos homens, como um sinal divino, anunciando a todos que em Belém da Judeia nascia o Redentor da humanidade. Nos montes ao redor de Belém, pastores, homens humildes que guardavam suas ovelhas com fé e simplicidade, faziam suas preces a Deus, quando surge diante deles uma intensa luz, e lhes aparece um anjo enviado da parte de Deus, que lhes diz: não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que será para todos os povos. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi
um Salvador que é Cristo e Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De imediato uniu-se aos anjos uma multidão do exército celeste, louvando a Deus num hino muito belo, que dizia: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de bem. A Igreja Apostólica, em especial ao coral e todos os irmãos, entendam esta grande verdade, que na noite de Natal, quando vocês se reunirem para adorar a Jesus, se lembrem que naquele dia, quando a milícia celestial desceu à terra para anunciar a boa nova, entoando lindos hinos de louvores, semelhantemente à milícia celestial, vocês também irão se reunir, unidos em torno de um só objetivo, adorando a Jesus. Entoarão hinos de louvor e adoração, e a igreja num todo se unirá, e este canto de louvor ultrapassará o infinito e chegará à glória de Deus. E da parte do Pai vem para nós a sua graça e a sua bênção. Devemos este quadro tão humilde e belo, que inspira amor e bondade, àquela jovem bela, pura e imaculada, chamada Maria, que se entregou de corpo e alma ao nosso Deus para cumprir a missão de mãe do Filho unigênito, e que desde então foi sendo preparada para no futuro ser uma santa de grande poder, para ajudar os filhos de Deus, que é a nossa bendita Mãe Maria Santíssima. A vinda de Jesus, um Salvador e Redentor da raça decaída pelo pecado, foi prometida pelo Senhor Deus e nosso Pai, logo após a queda do homem. Naquela ocasião, vencido pela tentação, pela prática do erro e do pecado, o homem foi dominado pelo poder do príncipe do mal e perdeu a sua natureza divina, bem como o direito de ser chamado de filho de Deus e herdeiro da vida eterna. Porém, aplicando sua justiça e infinita misericórdia, Deus o Pai prometeu que da semente da mulher enviaria aquele que venceria o inimigo de Deus e dos homens, o Cristo, o enviado e ungido de Deus para redimir a humanidade. Muitos séculos depois desta promessa, Deus o Pai confirmou através do profeta Isaías, que anunciou: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, que significa Deus entre nós. Essa promessa se cumpriu na vida de Maria Santíssima, da Virgem Imaculada Maria Santíssima, predestinada e escolhida, preparada por Deus para ser a mãe do seu Filho unigênito. Meus irmãos, diante de tudo isto, eu não consigo entender, na minha humildade e na minha simplicidade, como grande parte da humanidade não se dá conta da importância de Maria Santíssima, e que nós somos dependentes dela como somos de Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Ele veio unir os corações, promover a vida e saciar as nossas almas com sua palavra e doutrina, que realmente são águas da vida. Ele preparou nestes dias a Santa Vó Rosa, deu-lhe a sagrada missão de promover a paz entre seu povo e de saciar os corações por meio da obra desta igreja e do ministério do Santo Irmão Aldo. Ela, Santa Vó Rosa, vem semeando a paz de Jesus, a união e a vida. Porém, esta paz e a vida eterna somente poderão ser desfrutadas se realmente a mensagem de Natal de Jesus produzir em cada coração os nobres sentimentos da justiça, do amor, do respeito de uns para com os outros, da bondade e da misericórdia. Juntamente com a Santa Vó Rosa, a Igreja Apostólica é herdeira desta mensagem de paz, de amor, de união e de justiça, ou seja,
da mensagem do Natal, como povo herdeiro de tão preciosa mensagem, cada apostólico deve ser um exemplo e também modelo de verdadeiros filhos de Deus. Prezados ouvintes, sejam unidos no seu lar e ao povo da nossa igreja. Aconselhamos em nome do irmão Aldo que sejam unidos como verdadeiros irmãos e que vivam sem discórdia, sem disputas, em paz e verdadeira amizade. Comemorem o Natal em paz e união. Adorem a Jesus, a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, mas não se esqueçam que a mensagem do Natal deve ser vivida e praticada todos os dias, como foi anunciada: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de bem. E que a Santa Vó Rosa, com Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, abençoe os nossos ouvintes e a todo o povo apostólico. Desejamos muita paz, vida, saúde e prosperidade em nome destes santos poderosos. Sejam felizes e abençoados e tenham um feliz Natal. Esta é a mensagem que o Conselho Deliberativo nos traz nesta oportunidade. Mediante a todo este conhecimento, mediante ao poder do Pai que se faz presente entre nós, cada apostólico precisa olhar para si mesmo e ver se estar bem com Jesus, se estar de acordo com a doutrina, com a disciplina, se não está trazendo para o seu corpo algo que para o mundo é normal, mas o mundo não conhece a Deus. E entendam aquilo que disse São Paulo: o seu corpo é a habitação de um espírito criado à imagem e semelhança de Deus, e para este espírito voltar para o seu lugar de origem, é preciso ser honrado em seu corpo. Muitas vezes é com tristeza que Deus e os seus santos contemplam no seio da tua igreja pessoas que buscam modas do mundo para estar dentro da moda. Mas o apostólico não foi feito para andar na moda. O apostólico foi feito para caminhar num caminho, um caminho traçado por Jesus, aonde ele, o Divino Mestre, trilhou por este mesmo caminho, e neste caminho ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que era para nós, ele carregou sobre si, para dar-nos o direito de usufruir da paz que os anjos vieram cantar. E não esqueça que a Igreja Apostólica, ela veio como uma grande luz para brilhar no mundo de escuridão.